Era uma manhã comum, mas o que Ike Batista, um dos homens mais ricos do Brasil, descobriu, logo mudaria a perspectiva sobre o que é realmente importante na vida. Ele estava em um almoço com amigos próximos quando o nome de uma antiga funcionária foi mencionado de maneira inesperada. A ex-babá de seus filhos, mulher de uma simplicidade e força incríveis, ainda estava trabalhando, mas o mais surpreendente era sua idade, 85 anos. Como alguém tão velho poderia continuar trabalhando com tanta energia e disposição? O choque foi imediato. Ike, que sempre lidou com empresários de grande porte e magnatas internacionais, não conseguia entender como essa mulher que havia sido parte de sua vida por tanto tempo ainda estava em plena atividade na terceira idade. Ele se lembrava dela como uma pessoa de enorme dedicação e carinho que, mesmo quando ele ainda estava na liderança de seus impérios empresariais, sempre fazia mais do que o esperado. Mas agora, aos 85 anos, ela ainda estava firme, trabalhando, fazendo o que amava. Ike se perguntava o que a motivava. O que fazia essa mulher, que já poderia estar descansando, continuar se dedicando ao trabalho? Ele logo pediu para que alguém lhe desse informações sobre como ela estava, e não demorou muito para que o destino o colocasse frente a frente com a mulher que de alguma forma foi fundamental na criação de seus filhos. Quando Ike chegou à casa onde ela trabalhava, ele estava em um misto de curiosidade e respeito. Ele sabia que as respostas não seriam fáceis, mas precisava entender o que movia aquela mulher a continuar sua jornada implacável, mesmo depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação. O que ele não sabia era que sua reação ao descobrir o motivo por trás de sua história de vida ia ser algo que ele jamais imaginaria. Ike se aproximou dela com um sorriso, mas logo seus olhos mostraram o quanto ele estava surpreso ao vê-la, ainda tão cheia de vida. A ex-babá, agora com 85 anos, não estava apenas em pé e em plena atividade, mas também irradiante com a mesma energia que tinha anos atrás. Ela o olhou nos olhos e disse sem rodeios: "Eu nunca parei, Ike. Sempre trabalhei com o coração porque o trabalho me dá propósito. A vida não para de oferecer desafios e oportunidades até o último dia. Eu escolho fazer o que me faz feliz." E foi aí que Ike percebeu que o segredo dessa mulher não estava apenas no esforço físico. Estava na sua visão de vida, na sua paixão pelo que fazia. Para ela, o trabalho não era apenas uma necessidade, mas uma fonte de felicidade. Algo que a mantinha viva, com vontade de seguir adiante, independentemente da idade. O silêncio pairou no ar enquanto Ike Batista ouvia atentamente as palavras de sua ex-babá. Ele estava em choque não apenas pela idade dela, mas pela forma como ela continuava a trabalhar com tanto entusiasmo, mesmo aos 85 anos. A sabedoria e o vigor dessa mulher, que antes ele só via como alguém simples e dedicada aos seus filhos, agora pareciam irradiar uma luz que ele nunca imaginara. A sinceridade e a força que emanavam dela começaram a fazer Ike questionar sua própria trajetória. Enquanto ele buscava a realização pessoal e material em uma corrida incessante pelo sucesso, ela parecia ter encontrado algo muito mais profundo: a alegria no trabalho, a satisfação nas pequenas coisas do cotidiano. Ele não sabia o que dizer, mas a necessidade de entender o que a movia o impulsionou a perguntar, ainda sem acreditar no que estava ouvindo: "Eu não entendo sinceramente. Você já alcançou o que muitos considerariam sucesso na vida e ainda assim você continua trabalhando. Como consegue fazer isso? O que te motiva a seguir dia após dia?" Ela olhou para ele com uma leveza e profundidade imensuráveis, como se estivesse compartilhando um segredo que não poderia ser guardado. Com um sorriso gentil, respondeu: "Ike, eu não preciso de mais para ser feliz. O trabalho para mim é a oportunidade de fazer a diferença, de viver cada dia com propósito. Eu sei que a vida não é feita só de dinheiro e luxo. Há coisas que são mais importantes, como a paz interior e o amor que podemos oferecer aos outros. Trabalhar me mantém viva, me faz sentir que ainda posso contribuir para algo maior, mesmo com a idade que tenho. Não é o trabalho em si, mas a atitude com a qual você o encara." Aquelas palavras atingiram Ike como um raio. Ele, que sempre viu o trabalho como uma obrigação para alcançar mais riquezas, agora se via diante de uma verdade simples e poderosa.
A vida não era apenas sobre acumular bens, mas sobre encontrar propósito e satisfação no que se faz independentemente da idade ou das circunstâncias. Enquanto ele refletia sobre suas palavras, a mulher continuou com um tom suave, mas com uma firmeza que ele jamais imaginara. A vida não para. Eu não parei de trabalhar porque não posso. Eu trabalho porque amo o que faço e porque sei que cada dia é uma chance de ajudar alguém de fazer algo bom. O trabalho não é apenas uma fonte de sustento, mas uma fonte de felicidade. Ike ficou em silêncio pensativo. Ele sabia que acabara de receber uma lição valiosa, algo que ele nunca teria imaginado encontrar em uma conversa tão simples, mas tão profunda. Sua ex-babá, que ele considerava uma figura do passado, agora se tornava uma verdadeira fonte de inspiração. Foi quando ele, um pouco tocado e admirado, se levantou e disse: "Eu nunca imaginei que fosse aprender tanto com você. Acho que, de alguma forma, o que você me mostrou hoje é mais valioso do que qualquer dinheiro ou sucesso que eu tenha acumulado. O que realmente importa é o que estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com as nossas vidas." Ela sorriu com um olhar de quem já sabia a resposta. "É isso, Ike. A verdadeira riqueza está naquilo que você deixa para os outros, o que você constrói dentro de si e compartilha com o mundo. Não é sobre quanto você tem, mas sobre o que você dá." Ike estava sem palavras. A simplicidade dessa mulher, agora com 85 anos e ainda trabalhando com paixão, o fez refletir profundamente sobre o que realmente importava. Ele viu ali, em um momento, o que ele havia perdido na busca incessante por riquezas materiais. Mas e você? O que pensa sobre essa história? Acredita que muitas vezes a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no propósito do que fazemos? E o que achou do Manual do Patriota Cristão? Tem muita gente comentando que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre a grande mídia. Você acredita realmente nesses conteúdos? Ou acha que é apenas mais uma teoria da conspiração? A plateia ficou em silêncio, como se esperando pela resposta de Ike, mas ele apenas sorriu e se virou para a câmera como se estivesse deixando a decisão para quem assistia. Esse livro incomoda porque ele expõe aquilo que muitos tentam esconder. Ele revela como a esquerda controla as narrativas, como a mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã da vida dos brasileiros. Não é apenas mais um livro de opinião, mas um material sério feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo. Todos ao redor ficaram em silêncio. Mas a pergunta que ficou no ar era clara: e você está pronto para descobrir a verdade? Se você encontrar um canal no YouTube que esteja compartilhando esse conteúdo, procure o link no primeiro comentário, fixado, e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. Ike ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia ouvido. A mulher, que sempre considerou parte da sua vida de um modo simples, quase invisível, agora se mostrava como um exemplo de força e determinação. Ele estava acostumado a medir o valor das coisas pela sua influência no mercado, pelos bens que acumulava e pelo poder que sua fortuna proporcionava. Mas ali, diante dele, estava uma pessoa que havia encontrado a verdadeira riqueza de uma forma totalmente diferente. "Eu nunca pensei sobre isso dessa maneira", disse Ike, ainda um pouco atordoado. "Você tem razão, a vida não é só sobre o que acumulamos, é sobre como vivemos e o que deixamos para trás. Eu sempre olhei para o trabalho como uma escada para mais, mas nunca pensei no verdadeiro significado dele para as pessoas. Talvez o segredo esteja mesmo no que fazemos com o tempo, em como podemos impactar a vida dos outros, ao invés de apenas acumular mais e mais para nós mesmos." Ele observou a mulher com uma nova perspectiva. A ex-babá, agora com 85 anos, parecia mais jovem, mais viva e cheia de propósito do que ele jamais imaginara. Ela não tinha o luxo das mansões, carros caros ou contas bancárias gordas que ele possuía, mas sua felicidade e paz eram palpáveis, e algo sobre sua tranquilidade e graça ressoava profundamente em Ike. Ele nunca imaginara que algo tão simples e genuíno fosse capaz de tocar seu coração da maneira como estava tocando naquele momento. "Eu gostaria de poder ter visto isso antes. Tudo o que eu fiz foi sempre por mais. Mais dinheiro,
mais fama, mais conquistas. Eu me pergunto o que isso realmente trouxe de bom para minha vida, disse Ike com um tom de reflexão. Ele estava falando de uma forma rara que poucos o viam vulnerável e introspectivo. Raiz Baba sorriu não com um sorriso de quem se sentia superior, mas com a sabedoria silenciosa de quem entende que a verdadeira paz vem de dentro. Não é sobre quanto você tem, Ike. O que vale é o que você dá para o mundo. O tempo que você dedica ao que realmente importa. Quando você faz as coisas com amor, com propósito, as recompensas vêm de uma forma que você nunca imaginou. Elas não são medidas por dinheiro ou status, mas pelo impacto que você causa na vida das pessoas ao seu redor. Ike ouviu aquelas palavras e sentiu como se algo tivesse mudado em sua perspectiva de vida. Ele que sempre buscou satisfação. Nas conquistas externas agora via que as maiores riquezas estavam nas experiências, no amor pelo que se faz e na maneira como impactamos o mundo à nossa volta. Ele percebeu que, de alguma forma, sua ex-babá havia alcançado um equilíbrio que ele nunca encontrara em suas inúmeras empresas e projetos. Ela, com toda a sua simplicidade, havia conquistado algo que Ike sentia que ainda faltava em sua vida, a verdadeira paz interior. Eu nunca imaginei que viria até aqui com você e que sairia com tantas respostas. A vida é de fato muito mais do que eu pensei, disse Ike agora com uma expressão de gratidão. Ele finalmente sentia um sentido mais profundo naquilo tudo. A verdade que ele buscava em suas inúmeras reuniões de negócios agora estava sendo encontrada nas palavras de uma mulher que ele sempre viu como alguém simples, mas que naquele momento era uma verdadeira fonte de sabedoria. Ela apenas olhou para ele com um olhar sereno, compreendendo que ele finalmente começara a entender a verdadeira essência da vida. Ela não tinha mais nada a dizer. Sabia que suas ações e sua jornada já falavam por si mesmas. O silêncio no ambiente era profundo. Ike se afastou por um momento, como se absorvesse tudo o que acabara de ouvir e, mais importante, o que ele sentia dentro de si. O peso das palavras de sua ex-babá, a forma como ela havia vivido sua vida com propósito e como isso tocou profundamente sua alma, era algo que ele jamais imaginaria experimentar. Ele, que já tivera tudo, riquezas, poder e influência, agora se via diante da verdadeira riqueza, aquela que não pode ser comprada com dinheiro, mas cultivada com dedicação e sabedoria. Ele estava em um lugar de reflexão, um estado de mente onde ele começou a questionar suas próprias motivações, suas decisões e a direção que sua vida tomara até aquele momento. Sentado com as mãos entrelaçadas, Ike olhou para a mulher, que ele sempre conheceu de uma forma simples, e começou a perceber pela primeira vez o valor daquilo que ela tinha vivido. Ela era o antídoto para sua vida de excessos de busca incessante por mais. Ele se perguntou se não havia perdido a verdadeira essência da vida na busca pela construção de impérios, questionando agora o verdadeiro sentido de tudo o que alcançou. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Ike murmurou com a voz baixa e cheia de sinceridade. Talvez eu tenha me perdido em busca de mais, e agora vejo que o mais valioso é o que está dentro, o que realmente nos faz felizes. A ex-babá, com um sorriso simples e genuíno, olhou para ele com compaixão, mas sem julgar. Ela sabia que Ike estava passando por um processo de transformação, algo que só a vida poderia lhe ensinar. Ela, que havia escolhido um caminho simples, não procurava impressionar ninguém com grandes conquistas externas. Mas sua sabedoria adquirida ao longo dos anos se mostrava um bem inestimável mais valioso que qualquer contrato de bilhões de dólares. Ike, ela disse calmamente, não. É tarde para começar a ver a vida com outros olhos. O tempo que você tem agora, a vida que você ainda pode viver, não é definida pelo que você já fez, mas pelo que você decide fazer com o que tem agora. O trabalho, a dedicação, o amor, isso é o que realmente traz a verdadeira satisfação. E você, como todos nós, tem o poder de decidir como vai viver o que ainda está por vir. Ike, com os olhos fixos no chão, refletia profundamente sobre aquelas palavras. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar. Ele não poderia mais continuar se alimentando de uma busca sem fim por mais riqueza e poder. A verdadeira recompensa
Não estava nas grandes fortunas ou no status que ele tinha, mas na maneira como ele tratava os outros e como ele podia, a partir de agora, buscar uma vida mais significativa com propósito. Finalmente, Ike levantou a cabeça e, com uma expressão de gratidão, disse: "Eu entendo agora. Você me mostrou algo que eu não tinha visto antes. A riqueza que realmente importa é a riqueza do coração do espírito. E o que eu vou fazer, a partir de agora, será guiado por isso." Ele deu um sorriso genuíno, e pela primeira vez em muito tempo, Ike Batista parecia ser alguém em paz consigo mesmo, pronto para reescrever sua própria história. A conversa havia sido transformadora. Para Ike, ele estava visivelmente impactado pela simplicidade e profundidade das palavras de sua ex-babá. Ao longo dos anos, ele havia construído um império, acumulado riquezas e status, mas naquele momento, ele sentia que algo muito mais valioso estava ao seu alcance. Algo que não podia ser medido em números, mas sim nas pequenas atitudes e na maneira como ele decidia viver sua vida agora. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a vista de sua mansão, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Ele percebeu que, apesar de todo o sucesso material, que conquistara, ele estava perdendo algo mais essencial: o verdadeiro propósito. Como uma pessoa que já passou por tantas fases e altos e baixos na vida, ele sabia que o que realmente importava não eram as coisas tangíveis, mas as intangíveis, os relacionamentos, a paz interior e a sensação de estar contribuindo para algo maior que ele mesmo. Ike virou-se para a mulher com um olhar mais suave, mas cheio de gratidão. "Você me fez perceber algo que estava perdido dentro de mim. Eu busquei tudo isso, todo esse sucesso, porque achei que seria a resposta para a felicidade. Mas ao longo dos anos, o que eu realmente encontrei foi uma solidão que o dinheiro não pode preencher. Você tem algo que eu procurei durante tanto tempo, e isso é uma verdadeira lição de vida. Eu quero mudar, quero viver com mais propósito, com mais significado." A ex-babá, com seu sorriso tranquilo e sereno, apenas assentiu. Ela não precisava de palavras para explicar o que sabia ser a verdade. O simples fato de ter dedicado sua vida a um trabalho que amava, a uma família com coração genuíno e altruísta, foi tudo o que ela precisou para viver uma vida de contentamento e felicidade. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Ike, não é tarde para recomeçar. A verdadeira riqueza vem do coração, daquilo que você oferece aos outros, da forma como você toca a vida das pessoas. O resto, o material, é passageiro. Ike, tocado por aquelas palavras, refletiu profundamente. Ele sabia que a jornada que ele estava prestes a começar seria difícil, mas ao mesmo tempo seria uma jornada mais gratificante, mais plena. Aos 65 anos, Ike não estava começando de novo no sentido material. Ele já havia conquistado tudo o que o mundo material tinha a oferecer. Mas o que ele agora buscava não podia ser encontrado em bens ou negócios. Ele queria algo mais. Ele queria ser uma pessoa melhor, um ser humano mais presente, mais atento às necessidades dos outros e à sua própria paz interior. O dinheiro, o luxo e o poder não tinham mais o mesmo significado que tinham quando ele estava na corrida pelo topo. Agora ele queria viver com significado e propósito. Ike Batista, agora com uma nova perspectiva sobre sua vida, se sentia renovado. Após a conversa com sua ex-babá, ele sabia que havia começado um novo capítulo, um que não seria definido pelos bens materiais ou pelo status. O que ele realmente desejava agora era encontrar o equilíbrio entre o que conquistou e o que ainda precisava conquistar dentro de si mesmo. Ele ficou em silêncio por um momento, observando a paisagem lá fora. A sua vida havia sido marcada por momentos de extremo sucesso e também por grandes quedas. Mas neste momento, ele estava pronto para entender que sua verdadeira jornada não estava em alcançar mais riquezas ou reconhecimento, mas em construir um legado de propósito e compaixão. Ele olhou para a ex-babá, que ainda estava ali com um sorriso tranquilo, como quem sabia que a verdadeira riqueza não estava naquilo que pode ser visto, mas naquilo que não se pode tocar, no amor, no trabalho com dignidade e no impacto que se tem na vida dos outros. "Agora eu entendo", disse Ike com a voz mais suave do que jamais teve. "O que realmente importa é o que damos ao mundo.
Eu busquei ser o maior, mas o que eu realmente preciso é ser melhor. Melhor para mim, para os outros, para minha família. A ex-babá sorriu mais uma vez com um sorriso de quem sabia que ele finalmente tinha compreendido. Ela não precisava dizer mais nada. Ela tinha vivido sua vida com fé, com amor e com dedicação, e isso havia sido a chave para sua felicidade e realização. Ela sabia que Ike agora estava no caminho certo, em busca de algo muito mais valioso do que qualquer império. Você já tem tudo o que precisa, Ike, ela disse com um olhar afetuoso. Agora o que importa é o que você vai fazer com esse conhecimento. A verdadeira transformação vem de dentro e o resto é consequência. Ike, com uma nova perspectiva, ficou em silêncio por mais alguns momentos, contemplando o futuro. Ele sabia que, apesar de ter acumulado grandes riquezas e sucesso ao longo dos anos, a verdadeira transformação vinha de um lugar mais profundo, de um desejo de impactar a vida das pessoas de maneira positiva. Ele havia descoberto que o maior legado que poderia deixar não era o dinheiro ou os bens materiais, mas a maneira como viveu sua vida e como tratou as pessoas ao seu redor. E aí, pessoal, o que acharam dessa história incrível de Ike Batista? Às vezes, a verdadeira transformação vem quando paramos para refletir sobre o que realmente importa. Será que, no final das contas, estamos vivendo a vida que realmente queremos viver? O que você acha sobre essa reflexão de Ike? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que pensa sobre a busca pela verdadeira felicidade longe das conquistas materiais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos continuar essa conversa nos comentários, porque no fundo, todos nós estamos em busca de um propósito maior na vida. Nos vemos no próximo vídeo.